Olá pessoal, tudo bem? Eu recebi uma pergunta sobre o aumento dos casos de doenças respiratórias que a gente está vendo assim, né, vivenciando nesse último mês, tá? Eu vou aproveitar para fazer um alerta também, tá bom? Então, assim, é comum, é esperado que tenha esse aumento de casos, tá? Porque a partir de março até mais ou menos junho, julho, que são os meses de outono, de inverno, a gente espera que os vírus circulem com mais facilidade, tá? Por conta das condições climáticas mesmo que eles gostam, tá bom? Então tem vários vírus que causam doenças respiratórias circulando por aí, no ar mesmo, tá bom? Então às vezes a gente pega alguma coisa, tosse, espirra, pra gente é uma coisa tranquila, mas pra criança pode levar um quadro um pouquinho mais grave, tá? Então é super comum isso acontecer nessa época. Os hospitais começam a ficar lotados, cheios de criança, tá bom? De crianças doentes, crianças com quadros graves mesmo, tá bom? Então é importante a gente tomar alguns cuidados, tá? Então eu sempre costumo falar que quando a gente tem bebê pequenininho, assim, pelo menos até os 6 meses, mas se conseguir um pouquinho mais até, a gente tem que lidar com esse bebê como se fosse ali o período da pandemia que a gente vivenciou, né? Por quê? Porque esse bebezinho vai ter uma propensão, né? Uma chance maior de desenvolver um quadro grave quando entrar em contato com o vírus, que pra gente é como se fosse nada, né? Como se fosse só um resfriado, tá? Tem um vírus específico que chama vírus sincicial respiratório, que tá rolando bastante por aí e que causa um quadro grave nos bebês pequenos, tá? Lá no hospital mesmo a gente tá com bastante criança de 2 meses de idade, tá? Que precisou ir até para intubação, precisou ir para UTI mesmo, né? Por conta desse vírus, tá bom? Que causa um quadro assim de uma secreção muito grande, um desconforto respiratório muito grande que a gente chama de bronquiolite, tá? Então a gente precisa tomar muito cuidado nesse período para que os nossos filhos também não entrem em contato com esses vírus, tá bom? E como é que a gente toma esses cuidados? Lembram muito da pandemia mesmo. Fica mais em casa, tá? Evita levar a criança pequena, bebezinho, até lugares muito fechados, com muita gente. Shopping, mercado, igreja, lugares em que as pessoas ficam muito juntas e que as pessoas vão se aproximar muito dos bebês, tá bom? Vão colocar a mão nos bebês, vão beijar os bebês. Então evitem esse tipo de coisa, principalmente nesse período, tá bom? Lavar sempre as mãos. Quando a gente está doente, lembrar de usar máscara. Lembra da máscara que ela vai ajudar também a prevenir, tá bom? A passagem de algum vírus que a gente pegue, que pra gente é tranquila, mas que pro bebê pode ter um quadro mais grave, tá bom? E manter as vacinações em dia dos bebês, pra gente evitar doenças mais graves mesmo, tá? Como é que a gente sabe quando o nosso filho precisa ser levado no hospital, que é uma doença respiratória um pouco mais grave, né? A gente pode ter as doenças respiratórias leves, um resfriado, uma gripe, né? Em que a criança vai ficar ali com o narizinho escorrendo, uma tosse, pode durar uma semana até 10 dias, pode ter um pouquinho de febre, mas é uma criança que está conseguindo mamar, está conseguindo brincar, uma criança que está bem no geral, tá? E que não tem nenhum sintoma respiratório. Agora, quando a gente percebe que os nossos filhos não estão conseguindo mamar, né? Então os bebezinhos começam a mamar e começam a cansar muito rápido, tá? Param de mamar, ficam muito tempo sem se alimentar, tá? A criança que começa a ter algum desconforto respiratório, então respira mais rápido, fica mais ofegante, afunda aqui no meio do pescocinho, no meio das costelinhas, tá bom? Ou uma criança que tem um bebezinho menor de que 3 meses, que tem uma febre também, que não melhora, precisa ser levado para o hospital para avaliação, tá? Coisas um pouco mais graves, eu tipo ficar com um boquinha roxinha, né? Mas isso eu acredito que todo mundo vai pegar o bebê mesmo e levar correndo, tá? Então, se precisa observar esses sinais, de que a gente chama de sinais de alarme, leva para o hospital para avaliação. Provavelmente vai precisar de um oxigênio ou alguma outra medida, tá bom? Se não, dá para a gente continuar em casa e conversar com o pediatra para fazer esse acompanhamento, tá?